Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos da live. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, e nós vamos dar continuidade. O tambor norueguês tocou para o Brasil e o Brasil está fora da Copa do Mundo. E nós vamos conversar sobre isso, porque eu agora, depois do jogo, né? E agora de manhã cedo, quando eu vi ali o Thiago Franklin, eu não sei se você vai ver aqui, não sei se dá para observar, não dá. Eu ia mostrar para você aqui, a minha TV aqui na frente. Eu acordo de manhã e já vejo aqui. Mas esse negócio de mexer câmera frontal, fazer essa variação, eu ainda não aprendi, mas vou aprender. Um dia você vai ver que eu tenho aqui na minha frente a minha TV, onde eu vejo os programas logo assim que eu acordo. Eu já vejo uma parte do jornal para saber qual a movimentação, né? Morando perto de comunidade, a gente tem que estar sempre atento às movimentações. Inclusive hoje eu vou levar minha esposa ao médico, então eu tenho que saber por onde ir, né? O caminho a seguir. Essa nossa vida está bem difícil. Bom, mas então vendo os programas de ontem e vendo hoje aqui o canal do TF, foi o primeiro que eu vi, ainda não vi outros, mas vai aparecer para mim já e eu vou ver. Vem de encontro aquilo que eu falei em alguns vídeos atrás. Você viu que eu fiz um vídeo, tá lá na thumbnail do vídeo, você já vai identificar que tá lá escrito qual é a escola do futebol brasileiro, né? Qual é a nossa escola, qual é a nossa identidade futebolística. Quando eu participo de alguns grupos, quando eu participava, né? Hoje não participo mais de grupos de discussão de botafoguense, de futebol, a gente sempre vê assim, tem que o futebol brasileiro é diferente. Aí quando fala do campeonato, né? Vem um técnico de fora, vem um jogador de fora, a primeira coisa que se fala é, não, o futebol brasileiro é diferente. Diferente de quê, meu amigo? Quantos jogadores entram em campo no futebol brasileiro? Entram 15, entram 12, entram 10? Como é que lá ele, né? Como é que é feito isso? O futebol brasileiro é diferente. O futebol é futebol, meu irmão. Você tem que fazer ali, criar uma identidade. Você tem que criar uma identidade, você tem que ter uma escola de futebol. Os nossos últimos grandes mestres, e todos eles são oriundos desses grupos, que é o grupo do Zagallo, que é o grupo do Parreira, correto? Que não evoluiu. Nós tivemos esses discípulos que eram o Filipão, o Tite, e depois não tivemos mais ninguém. Qual é a escola do futebol brasileiro? Quem hoje em dia joga um modelo do futebol do Tite? Ou quem hoje em dia joga o futebol do modelo do Filipão? Ou do modelo do Luxemburgo, por exemplo? Do Luxemburgo, o último grande técnico do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo, ou diríamos assim, o mais moderno entre eles. Hoje, o único técnico moderno que nós temos é o Fernando Diniz. Essa é a realidade. É o único técnico moderno que nós temos. Correto? Nós não temos uma identidade de futebol. Nós não temos uma escola de futebol. É diferente quando você chega lá em Portugal, você vê os técnicos oriundos da mesma escola. Tanto que Portugal
criou a sua própria identidade, que até um determinado tempo, talvez o ano 2000, os técnicos campeões em Portugal eram os estrangeiros, assim como é agora no Brasil. Assim como é agora no Brasil. Então, o Portugal mudou tanto que desde esse período até o ano passado, se não me engano, somente técnicos portugueses foram campeões em Portugal. O que aconteceu? Lá o Oriente Médio decidiu levar um português para poder estruturar o futebol do Oriente Médio. Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, tudo isso é organizado por um técnico, por um gerente, né, vamos colocar assim, por um gerente português. Eu não esqueci o nome dele, mas eu vou procurar com o meu chat GPT, eu vou procurar o nome dele e vou trazer para vocês quem é o personagem português que foi lá para orientar. Tanto que levou Jorge Jesus, Carvalhal, Arthur Jorge, esse mesmo Leonardo Jardim, e tem muitos outros lá no mundo árabe, treinando os times do mundo árabe. Então você vê, cara, qual é a nossa escola? Você vê a escola alemã, né? Da escola portuguesa eu já falei, né? Tem o André Vilas-Boas, tem o José Mourinho, tem o Arthur Jorge, tem o Abel Ferreira, tem o Jorge de Jesus, tem o Leonardo Jardim, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. E aí você vai Nuno Espírito Santo, o próprio que treinou no Flamengo, treinou no Corinthians também, agora esqueci o nome, que é técnico lá na Inglaterra. Tem todos esses treinadores. Quando você vai para o futebol espanhol, você tem Guardiola, você tem Lopetegui, você tem o Xabi Alonso, você tem o Xavi, você tem acabei esquecendo o nome do treinador espanhol também, que desponta aí em todos esses países aí. Também Quando você vai para a escola alemã, você tem o Nagelsmann, você tem o Thomas Tuchel, você tem aquele comedor de meleca, o Joachim Löw, você tem isso, cara. É uma escola. Todos esses treinadores jogam. Marco Rose, o alemão, todos esses treinadores, inclusive o treinador da Áustria, né, que é o idealizador dessa escola alemã. Então você tem todos esses treinadores atuando dentro daquela mesma linha de pensamento. É lógico que o cara vai preferir um lateral que apoie mais, vai preferir um lateral que seja mais controlador. Isso aí é inerente à visão do técnico individual, né? Na individualidade. Mas a escola de treinador, você vê que é a mesma. Quando você parte para a escola do futebol francês, você tem esse Deschamps, você tem lá o outro que era o Blanc, né? O Laurent Blanc. E aí você vai vendo que existe ali um fundamento de visão, né? De aplicar a intensidade, de aplicar o controle de bola, de aplicar, dizer, não, o jogador não tem tempo. Quando aqui você vê um jogador errar bizonhamente o gol adversário, o cara tá na cara do gol, o cara chuta lá em cima, aí você fala, pô, o cara não tem tempo de treinar os fundamentos. Cara, tudo bem, mas como é que o europeu tem todo esse tempo? Como é que ele treina? Porque o calendário deles é diferenciado. Cara, mas você não está vendo que o calendário... Será que você é tão tosco que você não está vendo que o calendário brasileiro não permite mais que o jogador tenha qualidade e que você precisa criar um calendário onde o jogador seja beneficiado por essa situação?
Você vai continuar no erro? Você vai continuar com o Brasil não tendo uma escola de treinadores? Não tendo uma filosofia de treinamento? Não tendo uma filosofia de jogo? O jogador brasileiro pega na bola. Todo jogador brasileiro que pega na bola tem que dominar a bola para poder passar. O jogador europeu não, pega na bola e passa. Tem jogador que não dá nenhum toque na bola, cara. Não dá nenhum toque na bola. Dá meio toque, ele já tá passando a bola só em olhar. Correto? Então pega, toca. Não domina a bola para fazer 2, 3 toques na bola para depois passar. Eles não carregam a bola de um lugar para o outro. Embora ontem a Noruega tenha dominado o Brasil e você não viu Noruega com bolas lançadas em profundidade. Você viu isso? Não. Cara, eu tava falando com a minha esposa viu. A minha esposa consegue entender mais de futebol do que esses caras aí. Porque ela tá falando, pô, cara, será que eles não estão vendo que os caras estão muito junto um do outro, compactando as linhas, compactando os setores, e a bola é passada de 2, 3 metros para não errar? 2, 3 metros para não errar, cara. Se você não pressionar, você fica no bobo. E foi o que a Noruega fez, botou o Brasil no bobo. E aí, no final, o Haaland tocou o tambor pro Brasil e voltaram só na remada. E o Brasil voltou vergonhosamente. Meu irmão, não adianta falar, aqui é sem mimimi. Eu falo pra você, vergonhosamente. Bom, aí agora a questão Botafogo. Não temos muita coisa para falar. Terminou a Copa do Mundo. O Botafogo agora, sim, para o Botafogo, embora os personagens principais, né, que é o Gabriel de Alba, o staff do Gabriel de Alba, que provavelmente vai assumir o Botafogo agora essa semana ou a semana que vem, quando vai terminar a Copa do Mundo, eles ainda não chegaram, então ainda não temos ali uma visualização. Os jogadores da seleção, os jogadores da seleção brasileira, no caso do Botafogo, o Danilo, devem ter aí uma semana de folga, alguns dias de folga, e vai se apresentar aí ao elenco. O Danilo, você sabe, tem duas hipóteses para Danilo somente, ou permanecer no Botafogo, e aí vai depender muito do posicionamento do Gabriel de Alba nessa situação, ou ser vendido. E aí é o que o TF falou, cara, é vender para quem paga mais. O Flamengo paga 50 e o Palmeiras paga 40, vende para o Flamengo. O Palmeiras paga 40, o Flamengo só paga 35, vende para o Palmeiras. O Newcastle não quer pagar o que o Flamengo paga, vende para o Flamengo. Não importa, meu irmão. O agora é para quem pagar mais e tem que pagar muito bem. Eu imagino que por conta do Danilo ter ficado na reserva e só ter entrado em momentos de muita conturbação tática, técnica, ele não tenha valorizado como nós esperávamos. Mas, cara, como jogador de seleção, sempre valoriza. Você vê os casos dos jogadores de Cabo Verde, né, que valorizaram. O próprio goleiro do Paraguai, o Gil. Cara, eu vi o Gil no primeiro jogo, Estados Unidos e Paraguai, eu vi no Transfer Market, porque, como eu falei, cara, você não precisa acompanhar o jogador para você ver que ele é bom. Você, por algumas características, por alguma situação, você já, poxa, pode até não acertar, mas você já vê, cara, pô, esse cara aí tem porte de goleiro, ele tem colocação, ele sabe se posicionar, ele tem liderança. Aí eu fui lá ver, era 1.600.000. Agora, há poucos dias, né, já depois do Paraguai ter eliminado algumas seleções, eu fui ver aqui com meu filho, eu fui consultar lá. Lá, meu filho, 6 milhões. Ele passou de 1.600.000
ele já está valendo 6 milhões. Está lá no Transfer Market, vai lá. Você não vai ter esse acompanhamento. Mas quando eu fiz a consulta, era 1 milhão e 600. Agora ele está como 6 milhões. Pertence ao São Lourenço de Almagro. Eu só estou dando um exemplo aqui. Então, é a questão também do jogador, Danilo. Cara, dá para chegar nos 40. Dá para chegar nos 40. E ao 40 vende logo. Vende logo. Parece que desses 40 o Botafogo deve 24, né? Ao Nottingham Forest. Deve 24. Paga os 24. De 40 você paga 24, você fica com 16. Cara, com 16 você consegue comprar aí 2 jogadores de 8 milhões de euros. 2 jogadores de 8 milhões de euros. Você pode contratar aí um bom goleiro por 8 milhões de euros. O Gil vale 6. Né? Orlando Gil vale 6. Então você pode contratar um bom goleiro com 8 milhões de euros e um bom volante com 8 milhões de euros. Você pode contratar, sim. Você pode contratar. Você já soluciona o seu problema em 2 posições, com um jogador. E já elimina a dívida com o Nottingham Forest. Eu faria assim. Eu iria com esse pensamento. E aí tem outros jogadores aí que o Botafogo está tentando negociar, que vai negociar. Parece que teve aí alguma confusão aí na questão do Matheus Martins, né? Alguns jornais estrangeiros disseram que o Botafogo diminuiu o valor do Matheus Martins. Isso foi desmentido, não diminuiu nada. Quem quiser tem que pagar. 8 milhões, 10 milhões, eu acho que o Matheus Martins vale. E tem outros jogadores, né? Tem Vitinho, tem o próprio Matheus Ponte. Tem jogadores ali que você pode se desfazer nesse momento. Por exemplo, hoje mesmo vai ter esse jogo, hoje ou amanhã. Né? Eu falava, vê meus vídeos. Vê meus vídeos, você vai ver lateral direito. Eu falava, cara, por que o Botafogo não pega o Santiago Arias, o lateral que era do Bahia? Ele é do Bahia ainda, parece. Tá emprestado. Cara, o cara tá na seleção da Colômbia. Tá lá. No Bahia, o Bahia emprestou para outro time e ninguém pegou. Por que não pega agora? Mas já vai chegar valorizado. Já vai chegar valorizado. Né? Santiago Arias, é jogador da seleção colombiana, cara. Um cara que tem um perfil muito parecido com o do Wesley, né? Com o do Rodinei. Um perfil como o do Vitinho, um perfil de jogador que ataca muito e que tem uma boa participação defensiva. Não é excelente marcador, mas tem uma boa situação defensiva. É experiente, parece que tem 32 anos, 30 anos, mais ou menos essa a idade dele. Cara, por que não pega o jogador desse? Por que não pega? Você já pode vender o Vitinho. Você vende o Vitinho por 8, por 10, você pega o Santiago Arias por 4, por 5. Vou até ver qual é o valor do Santiago Arias aqui no Transfer Market, depois que eu terminar o vídeo. Vou fazer isso. Então o Botafogo está nessa situação, está na dependência agora da chegada do Gabriel de Alba, do retorno do Vitinho, né, do Danilo, para sabermos quais são as ofertas, né, as propostas, para a gente ver o que vai fazer. E pode até manter o Danilo. Só que, mantendo o Danilo, não tem como jogar com o Danilo ou com o Medina como primeiro volante. Vai ser mais um erro. Não é assim. Nós temos que ter um primeiro volante e depois jogar com o Medina e o Danilo. Aí você bota lá um 4-2-3-1. Você vai entrar com um goleiro contratado, novo, você vai jogar com Vitinho, você vai jogar com Ferrarese, você vai jogar com o zagueiro, talvez até esse Lucas Monzon, que está sendo pretendido, Lucas Monzon ou Justino e Alex Telles, você vai entrar com um volante, um primeiro volante, você vai entrar com Medina, Danilo, você vai entrar com Montoro, você vai entrar com
Montoro, você vai entrar com pode ser o Villalba, pode ser o Júnior Santos e o Arthur Cabral lá na frente. Então você vai ter esse 4-1, 4-1-3-2. 4-1-3-2. Você pode jogar assim. Então, cara, entendeu? Não dá para você fazer confusão com isso, cara. Porque isso que aconteceu lá com o Ancelotti. O Ancelotti, cara, fez uma confusão, criou uma confusão danada. Na hora de substituir botou o Endrick na ponta direita. Aí, cara, pra que você levou o Luiz Henrique? Criou uma confusão. Você criou uma confusão. Correto? Você tirou o Paquetá, você botou o Gabriel Martinelli. Você botou o Gabriel Martinelli. Era melhor você ter colocado ali o Fabinho, já que você usou o Fabinho, você botaria ali o Fabinho para auxiliar o Casemiro, você botaria o Fabinho para auxiliar, você avançaria o menino que perdeu o pênalti, o Bruno Guimarães, né? Fabinho, Casemiro e Bruno Guimarães. E aí lá na frente você estaria com o Ryan, Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. Entendeu? Então fez aquela confusão e olha só. O ditado que diz e eu fiz esse acréscimo, né? Porque todos os técnicos dizem, cara, eu não entro em campo, quem entra são os jogadores. Então, o que eles querem dizer? Técnico não ganha jogo. Quem ganha jogo são os jogadores. Mas o técnico perde o jogo. O técnico, ele não ganha jogo, mas ele perde o jogo. Ele perde o jogo onde? Eu falei, são 3 situações. Ele perde o jogo na relação de jogadores que ele leva para campo. Ele perde o jogo na escalação dos jogadores que ele coloca em campo. E ele perde o jogo nas substituições que ele faz. Em 3 momentos ele perde o jogo. Nos relacionados, na escalação propriamente dita e nas substituições. Então, como agora na Copa do Mundo poderia levar todos os jogadores para o banco de reserva, ele não errou nos relacionados, mas errou aí na convocação. Na convocação, por exemplo, ele levou o Ederson. E por que não levou o lateral? Você viu como é que fez falta ontem um lateral que fosse a linha de fundo? Um Vitinho, por exemplo, um PH, você viu como é que fez falta? Vai aqui nos comentários e diz que eu estou errado, diz que eu sou burro mesmo. Mas eu convocaria no lugar do Ederson, porque o Ederson acabou não entrando. Não fez nada. E poderia, botou o Danilo, o cara botou o Danilo. O lateral principal era o Wesley, que ia, voltava, tá jogando bem até machucar. E na hora de convocar um outro jogador, ele convoca o Ederson. Que não colocou o Ederson não fez nada. E nem iria fazer, porque é um jogador somente defensivo. No lugar do Ederson, convocasse então o Matheus Pereira do Cruzeiro, para você ter um jogador de articulação, para você ter um jogador de chegada. Não convocou. Então, já na convocação, já errou. Na escalação, como colocou um desses que ele já convocou erradamente, Danilo, né? Já convocou, já botou errado, então já errou na escalação também. E errava nas substituições. Correto? Então o que o Botafogo não pode fazer, o Franklin Carvalho não pode fazer, é isso, é perder jogos. Porque técnico não ganha jogo, mas técnico perde o jogo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã vamos ver como vai se desenvolver aí esse pós-Copa, né? O dia de hoje é o dia pós-Copa e vamos ver como o Botafogo vai ser conduzida a situação do Botafogo, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.